Então, pessoal, continuando agora, a gente vai aprofundar um pouco mais na parte da cinética e enzimática. E o que a gente vai querer calcular? A gente quer calcular essa velocidade inicial, tudo bem? Essa velocidade aqui que está sendo marcada por essas linhas. É a velocidade no momento em que a reação está iniciando, tá ok? Então, a gente quer saber qual é o V0. Para isso, a gente vai considerar algumas simplificações para chegar nessa conta. Eu não vou mostrar para vocês também os detalhes matemáticos, porque isso não convém para o curso. A gente tem o seguinte: as enzimas se juntam com o substrato para formar o complexo enzima-substrato. Eu tinha conversado com vocês que o complexo enzima-substrato vira o complexo enzima-produto. Mas para facilitar, a gente vai considerar que nessa reação, quando a enzima converte o substrato em produto, eles já se dissociam automaticamente. Então a gente teria essa simplificação. E também a gente tem que considerar que são equilíbrios, então pode ir num sentido ou no outro. Então por que aqui não tem, né, o K menos 2? Pelo fato de que no momento inicial eu ainda não tenho produto. Se eu ainda não tenho produto, não tem como eu ter essa reação reversa, né? Porque vai faltar os reagentes dela. Nesse caso aqui, o reagente seria a enzima e o produto. Só que no momento inicial ainda não tem produto, então a gente pode desconsiderar essa parte aqui. Tá ok? E aí, qual vai ser o princípio, né, do cálculo que a gente vai fazer? Eu não vou mostrar o cálculo, mas é importante que vocês saibam de onde ele surge, né? No estado estacionário, a gente tem que a concentração do complexo enzima-substrato é constante. Ou seja, a quantidade de enzima-substrato que está sendo formada é igual à quantidade que está sendo desformada, ou seja, que está sendo quebrada, sendo transformada em outra coisa. Tudo bem? Então, o que forma o complexo enzima-substrato? É quando a enzima se junta com o substrato para formar o complexo enzima-substrato. É a reação aqui 1, tá ok? É a reação 1 que eu vou denominar como V1, bem? A velocidade da reação 1. Mas a gente tem que a mesma velocidade com que isso é formado é a velocidade com que isso é quebrado. E o que está quebrando o complexo enzima-substrato? A reação menos 1, né, que está voltando a separar em enzima e substrato, e a reação 2, que está transformando em enzima e produto. Tudo bem? Então, o que forma tem que ser igual ao que quebra, para que a gente tenha esse estado estacionário, tá ok? Isso é um dado, a gente sabe que esse complexo enzima-substrato se mantém constante no momento inicial da reação, ok? Quando começa mesmo, isso aqui é zero, mas logo ele atinge uma concentração e fica constante a partir dela. Então, como que a gente vai calcular? A gente vai pegar e vai calcular a primeira velocidade de formação, ou seja, a V1. E a gente viu que como calcula é a constante de velocidade vezes a concentração dos reagentes. Nesse caso, seria da enzima vezes a concentração do substrato. Tá ok? Só que essa enzima aqui é a enzima livre. Tudo bem? A gente está falando da fração livre de enzima. E a fração livre de enzima é o quê? É a enzima total menos a enzima que está associada, né, ao substrato. Então, seria enzimas totais menos complexo enzima-substrato. Isso aqui é a minha V1. Ok? E a gente tem a velocidade de quebra, vai ser a V menos 1, que é a constante K menos 1, vezes o reagente. O reagente na reação reversa é o complexo enzima-substrato, tudo bem? E somado, né, com a velocidade da reação 2, e na reação 2, o reagente também é o complexo enzima-substrato. Então a gente sabe que V1 é igual a V menos 1 mais V2, ou seja, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. E quando a gente iguala essas duas equações, a gente consegue fazer uma série de manobras algébricas para poder chegar na seguinte equação, que é a equação de Michaelis-Menten, tá ok? Essa equação ela diz que a velocidade inicial ela é proporcional à velocidade máxima e à concentração de substrato, dividido por uma constante, isso aqui é a constante de Michaelis, somado da concentração de produtos, tá ok? Desculpa, concentração de substrato. Então, falando um pouco mais sobre a constante de Michaelis, ela surge da onde? A gente tirou do bolso? Não. É porque quando a gente está fazendo lá todas as manobras algébricas, vai aparecer esse termo gigantesco aqui, né? Que é a constante da reação menos 1 mais a constante K2 dividido pela constante K1. A gente vai substituir isso tudo por Km, tá bom? Foi daí que a gente tirou o Km. É só uma forma de simplificar. Porém, olha que curioso. Quando a gente tem que a velocidade inicial é igual a metade da velocidade máxima, então a gente substitui aqui nessa equação. Aí a gente vai ter que velocidade máxima sobre 2 é igual a velocidade máxima vezes substrato, dividido por km mais substrato. Eu posso cortar, né, a velocidade máxima dos dois lados, e aí eu vou fazer aqui uma multiplicação em cruz, ok? Uma multiplicação em x. Eu vou ter, aqui sobrou 1, né? Eu vou ter km mais s de um lado, e vou ter 2 vezes s do outro. E aí eu passo o substrato para o outro lado e eu vou ter que Km é igual a S. Ou seja, né? Na verdade, Km não é uma variável, né? Que a gente está calculando. Mas isso aqui é só para mostrar para vocês
que, por definição, a gente tem que, quando a concentração de substrato é igual a km, a gente tem que a velocidade inicial vai ser metade da velocidade máxima inicial, tá ok? Então é aquilo que eu tinha comentado com vocês lá naquele gráfico. A gente pode dar uma voltada lá para poder discutir um pouco sobre as questões gráficas que vão ser mais importantes para o entendimento da bioquímica em si e também para a prova, ok? E, além do mais, a gente tem que a constante de Michaelis ela vai funcionar, né, para aproximar a afinidade do substrato à enzima. A gente não pode dizer que ela é a afinidade do substrato pela enzima, mas ela aproxima de certa forma. Só que o que acontece? Quando a gente tem uma constante de Michaelis alta, quer dizer que você precisa de muito substrato para conseguir chegar na metade da velocidade máxima. Então isso quer dizer que tem uma baixa afinidade. Agora, quando você tem um baixo Km, quer dizer que você precisa só de um pouquinho de substrato que você já consegue chegar na metade da velocidade máxima, ou seja, você chega na metade da saturação. Então a gente tem que o Km, ele na verdade é inverso à afinidade, ok? Então tomem cuidado com isso. Então vamos agora dar uma analisada aqui nos gráficos. Vou colocar meu rosto para o outro lado. Esse aqui é o gráfico que eu tinha mostrado para vocês em alguns slides atrás, que a gente vê, né, que a concentração de substrato ela vai interferir na velocidade inicial, tudo bem? Cuidado para não achar que isso aqui é produto, isso aqui é velocidade inicial. A velocidade inicial ela é tão maior quanto maior a concentração de substrato, tá ok? E a gente tem que, quando a velocidade inicial é metade da velocidade máxima, a gente tem que o substrato é o Km, tá ok? Substrato é igual a Km. E uma coisa interessante que a gente pode observar também nesse gráfico, né? Outra coisa muito importante de eu destacar antes, é que o gráfico ele é limitado pela velocidade máxima. Ele nunca chega na velocidade máxima. Isso, na verdade, seria só quando o substrato fosse infinito, tá ok? Ele vai ser limitado. Isso aqui é uma curva que a gente chama de uma hipérbole, né? Uma curva hiperbólica. Nos momentos iniciais, percebam aqui, ó, nesse momento aqui inicial, a gente tem que a aproximação por essa reta, né, por essa equação linear, ela é muito boa para você conseguir calcular qual é a velocidade inicial. A gente pode aproximar por essa outra equação. E por que disso? Né, vamos lembrar que a equação inteira ela é igual a Vmax vezes a concentração do substrato dividido por Km. Gente, eu escrevo muito mal no computador, foi mal. Mais a concentração do substrato. Se a gente tem que a concentração de substrato é muito menor que o Km, então quando eu somar Km mais uma coisa muito menor que ele, vai continuar sendo igual a Km. Então, supondo, o Km é igual a 10 e o substrato é 0,1, então 10 mais 0,1 é 10,1. Mas, tipo, não faz muita diferença. A gente pode aproximar como 10, tudo bem? Então, se a gente conseguir ignorar esse termo aqui, a gente vai ter a seguinte equação. Vai sobrar isso aqui, que é isso aqui, tá bom? E isso aqui é uma equação linear, né? É V0, depende diretamente de S, né? E isso aqui é só uma constante, né? O coeficiente angular da reta, tá ok? É como se você tivesse aqui um y igual a um coeficiente vezes o x. Por isso que é uma reta, tá bom? Uma reta que cruza o zero. Então, continuando, outra equação que é muito importante é a equação do duplo recíproco. E a gente já vai entender por que ela é importante. Mas se é duplo recíproco, é porque você vai tirar o recíproco dos dois lados. Recíproco, gente, é o inverso, tá ok? Então, eu vou fazer o inverso aqui dos dois lados. E aí eu vou ter 1 sobre V, e aqui o denominador vira o numerador, e o numerador vira o denominador. E a gente vai ter isso aqui. E agora eu vou, transformar isso aqui em duas frações só para facilitar. Então eu vou ter 1 sobre V0 igual a Km dividido por Vmax sobre S, mais S dividido por Vmax sobre S. E eu posso cancelar esse S com esse S, e eu vou ter a seguinte equação, tá ok? E qual a importância dessa equação? Porque a gente pode fazer um gráfico, né, em que isso aqui é o y, então o meu y vai ser 1 sobre V0, tá bom? E eu vou considerar o 1 sobre S como se fosse o meu x, ok? Isso aqui vai ser o meu x. E aí, com isso, vocês percebem? Eu cheguei na equação de uma reta, né? A reta seria y é igual a Km sobre Vmax vezes x mais 1 sobre Vmax. E aí, com isso, eu tenho uma equação muito mais simples de lidar, porque isso aqui é uma reta, tá bom? E uma reta é um gráfico muito, muito mais simples. E aí, como que fica esse gráfico? Ele vai ficar da seguinte forma, né? Vamos dar uma interpretada no que está acontecendo, porque a gente tem dois pontos muito importantes, que é quando x e quando y é igual a zero, tá ok? Nesse ponto aqui, ele está cruzando o eixo y, né? Esse ponto em que cruza o eixo y é quando x é igual a zero. Se a gente pegar aqui a equação e colocar que o x é igual a zero, eu vou ter que o y, né? Essa parte aqui toda vai zerar, vai ser igual a 1 sobre Vmax. Então, eu consigo facilmente ver qual a velocidade máxima olhando o ponto que cruza no eixo x
e invertendo. Então, por exemplo, se eu sei que aqui é, sei lá, 2, e eu quero saber qual é a Vmax. Bem, eu sei que se aqui cruza no ponto 2, então eu tenho que 1 sobre Vmax é igual a 2. Então, Vmax vai ser 1 sobre 2 ou meio, tá ok? É uma forma bem mais simples de você conseguir chegar nos resultados do que olhando naquele outro gráfico super confuso. E aqui é o ponto em que cruza o eixo x, que é quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, eu vou ter que 0 é igual a km dividido por Vmax vezes x mais 1 sobre Vmax. Eu passo isso aqui para o outro lado, eu vou ter que menos 1 sobre Vmax é igual a km dividido por Vmax vezes x. Eu posso cancelar o Vmax daqui com daqui, e eu passo esse km multiplicando pro outro, dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter que x é igual a menos 1 sobre km. E aí eu consigo achar facilmente também. Então, vamos supor, por exemplo, que eu sei que ele cruza aqui no menos 0,25. Então, eu sei que menos 1 sobre km é igual a menos 0,25. Então, eu posso cancelar aqui o sinal de menos, e eu vou ter que km é o inverso de 0,25, ou seja, igual a 4. Então, fica bem mais simples de trabalhar. Por mais que a gente esteja falando de inversos, né? A gente está falando aqui de 1 sobre V0 e 1 sobre S, são bem simples de você calcular. É simplesmente você inverter a equação. Tá ok? E para finalizar agora esse vídeo, eu vou falar sobre o número de renovação. Quando a gente fez a conta, né, a gente falou sobre Vmax. Só que como que eu calculo Vmax? Para calcular Vmax, eu teria que pensar o seguinte: quando todas as enzimas estão sendo utilizadas, é porque a gente chegou na velocidade máxima. Então, a concentração aqui seria igual à concentração total de enzimas, tá ok? E a gente tem que isso vai estar sendo multiplicado, né, por uma constante, mas qual constante? Qual reação? Bem, a gente não sabe ao certo em cada caso qual é a reação. Então, para simplificar, a gente coloca o CAT, ok? CAT é a constante da etapa limitante. Essa etapa limitante é a etapa que vai determinar a velocidade da reação. Então, o CACAT é a constante da velocidade, é a constante da etapa limitante, tá ok? É a constante de velocidade da etapa limitante. Então, se a gente quiser calcular V0, a gente pode, em vez de escrever Vmax, a gente coloca CACAT vezes a concentração total de enzimas, tudo bem? Concentração total, porque velocidade máxima ela é atingida quando todas as enzimas estão ocupadas. E aí a gente chega numa coisa interessante, né? Eu comentei com vocês que o km ele é uma medida, né, que aproxima a afinidade. O CACAT também, só que o CACAT ele é uma medida direta, né? Quanto mais rápida a reação, isso quer dizer que mais afinidade tem a enzima pelo substrato. Então, o CACAT ele é diretamente proporcional à afinidade. E a gente pode pensar na afinidade, né, considerando essas duas grandezas, né, a constante de especificidade ou eficiência catalítica. Como o CACAT depende diretamente, ele fica no numerador, e o KM é indiretamente, ele fica no denominador. E também tem outro motivo de a gente pegar e fazer isso, né? Quando a gente tem que a concentração do substrato é muito pequena, a gente teria que V0 é igual a CACAT vezes a concentração total de enzimas vezes a concentração de substratos, dividido pelo Km. Se o substrato for muito pequeno, eu posso desconsiderar essa parte. Vocês percebem que isso aqui vai ser uma constante multiplicando a concentração de substrato? Então, essa constante aqui, ela vai ser, né, um aproximador melhor da afinidade do que só o Km isolado, só o CACAT isolado. Tudo bem? Então, era isso nessa aula. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a inibição, né, os inibidores.